Eu preciso compartilhar uma coisa breve. Antes de tudo dar certo, tudo vai dar errado. Como assim, amor? Principalmente na parte financeira, entende? Essa parte do marketing digital. Eu tive essa por experiência própria que eu vou falar contigo e é muito importante que você leve isso não só para o marketing digital, para a parte financeira, mas para qualquer pilar da sua vida. Tudo vai dar errado antes de dar certo. Como assim, amor? Basicamente, estou mostrando aqui, né, no canal como as coisas elas deram totalmente errado. Deu tudo errado. A parte do low ticket, do caixa, conta de anúncio, o anúncio, minha conta de ticket, tudo deu errado. Não tô aqui para ficar reclamando, não é isso. Mas as coisas elas dão errada antes de darem certas. Eu posso dar um exemplo meu? Assim, como eu falei, eu já fiz várias áreas da internet, sei lá, eu devo ter feito umas 13 áreas do digital diferente, pelo menos 5 ou 6 eu consegui fazer dinheiro. Uma delas foi prestando serviço, entende? Só que é basicamente um modelo de negócio pouco conhecido chamado Drop Service, que você é o intermediador entre a pessoa que faz um serviço e a empresa. Vamos supor que a empresa ela quer um serviço. Vai, eu vou dar um exemplo do que eu acabei pegando, que eu acabei fazendo esse contrato. O cara lá, ele queria um serviço para social media, ele queria alguém não só criando os anúncios, mas queria também gerenciando a rede deles. Então, queria esses dois. Então, basicamente, tinha esse homem, que ele queria isso, uma empresa, né? Ele e a esposa dele queriam isso, e tinha o freelancer, que ele sabe prestar isso. Eu não sei prestar o serviço, mas eu era o intermediador, eu conectava os dois, mas era eu que fazia o contrato, o dinheiro, todo esse processo. Esse contrato, eu acabei fazendo, o contrato ele deu em não, R$ 1.050. Mas teve algumas alterações e acabou aumentando para 1.200. Então, assim, foi R$ 1.200 que teve. Só que o que ficou líquido para mim foi menos, né? Porque metade tem várias formas diferentes, né? O recomendado é 70% para você e 30% para o freelancer, porque você faz a parte mais difícil de conseguir o cliente e fazer toda a negociação, criar o contrato, fechar tudo isso é eu que faço. Então assim, mas eu acabei colocando metade, metade, e de 1.200 foi 600 para mim, só que eu tive que botar, foi mais 200 e pouco para achar os clientes, então eu fiquei com 400 líquido em um contrato. Foram uns outros clientes que eu fechei. Mas por que eu estou contando isso? Antes de eu ter fechado esse contrato de 1.200 que botou 400 líquido para mim, mais de R$ 400 líquido para mim com um contrato, assim, só tive que fazer. Quem fez todo o trabalho duro foi a freelancer. Eu fiquei ali só de boa com a minha grana, entende? Mas por que eu estou compartilhando isso? Porque antes de eu ter fechado esse contrato, eu quis desistir. Cara, eu botei quase R$ 200 para ir atrás de cliente. Olhei lá, não me respondeu, não olhou, não quis. A primeira nem respondeu. A segunda eu fiz uma reunião, mas caiu numa objeção que eu não sabia quebrar na época. É, não que hoje eu saiba 100%, mas eu tenho uma ideia de como quebra ela. Mas na época ela lançou essa objeção. Ela falou: Olha, eu vou conversar com a minha sócia e depois eu te falo. Nunca mais respondeu. Basicamente isso. Depois, um mês, 2 meses depois, foi falar que tinha escolhido outra pessoa, enfim. Tudo deu errado antes, sabe? Eu tentei, se eu não me engano, eu não lembro se foi a terceira ou quarta tentativa, mas assim, é, esse dinheiro de R$ 200 que eu coloquei para investir era o único dinheiro que eu tinha. Se desse errado, eu tava totalmente sem dinheiro, entende? Mas assim, foi um all-in que eu dei na época. Então, com isso eu consegui, cara, eu consegui levantar um caixa muito bom com isso. Mas, olha só, tive que dar um all-in. Eu não sabia o que fazer pra mim. Eu sabia de uma coisa, cara, eu vou fazer isso dar certo, não tem como dar errado. Deu errado o primeiro, deu errado o segundo. E de clientes, cara, já tinha ido mais da metade, faltava pouquíssimos clientes para atender e nenhum fechava. E eu olhei e tinha um cliente, eu falei, cara, esse cliente parece que vai querer. Entende? Parece que ele vai querer, basicamente, quem não sabe, você pesquisa Get Ninjas que você vai achar esses clientes, aí você presta serviço para eles.
E basicamente, eu olhei pra esse cliente e eu falei, cara, eu acho que ele vai querer. Pô, pela forma que ele tá falando, querendo, na descrição do que ele quer, eu acho que ele vai querer. Chamei ele. Cara, empreender, cara, é porque quando você empreende, você pode estar destruído. Você tem que ficar com uma energia boa, uma energia leve, uma energia tranquila. Seu dia pode ter sido uma bosta. Você tem que ficar com uma energia boa para transmitir isso para o cliente fechar. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu mandei mensagem e falei, cara, bora fazer uma reunião. Eu quero entender como é que está a tua situação, o que que você realmente quer, porque entre o que a pessoa escreve e o que ela diz é diferente. Então eu falei, bora fazer uma reunião, aí eu já vejo o que você exatamente quer. Só que nessa hora, a minha mãe estava em casa. Pô, eu não queria fazer uma reunião com ela, ali escutando tudo, tipo, ia pegar, ela achar meio, o que que é isso? O que que esse moleque tá fazendo? Alguma coisa assim, entende? Do nada uma reunião assim com pais, né? Os pais não entendem isso. Aí eu saí, eu fiquei na parte de fora de casa. Cara, eu fiquei só com uma bermuda preta. Uma bermuda não, uma camisa preta, foi muito parecida com essa. Uma bermuda de casa normal e um chinelo. Só isso. Fui lá pra fora, fiquei numa parede verde. Eu tenho até a foto disso do print quando eu fechei essa reunião. Foi muito bom. Cara, eu fiquei assim e eu comecei a fazer uma reunião, sorrindo, todo leve. Ah, amor, mas não tem escritório, né, profissional? Dane-se, cara, é o que tinha na época. Eu fiz assim mesmo e eu comecei a falar, trocar uma negociação e pá. E falando, eu não lembro se eu já mandei o preço na hora ou 5 minutos depois. Não lembro. Mas aí quando foi na hora do preço, cara, eu queria ter cobrado pelo menos uns 1.500. R$ 1.500 que eu ia ter cobrado. Mas, pô, era meu primeiro contrato grande que eu ia fechar de mais com 4 dígitos, entende? Então eu pensei, cara, eu vou falar um valor. Olha só, o valor que eu queria fechar pelo menos era R$ 800 o contrato. Ia ser um mês. 300, R$ 800 eu queria o contrato. Era isso, é o que eu queria. Mas eu pensei, 800, 900, eu queria essa média. Mas eu falei, cara, eu vou botar um valor de 4 dígitos. Vai, pô, imagina eu fechar 4 dígitos. Eu lancei, eu falei, olha, o investimento, cara. O investimento que antes de eu falar o valor, eu reforcei tudo o que a gente ia fazer. Gerenciamento, visualização, cliente, tudo reforcei. O investimento é só de apenas R$ 1.050. Quando eu falei isso, eu fiquei calado. Ele, porque ele parecia ter grana esse cara, velho. Por tudo que ele falou, parecia, mas eu tava muito receoso. Eu falei, R$ 1.050. Então, aí ele ficou calado uns 3 5 segundos. Eu ia falar, eu falei, cara, respira, amor, respira, relaxa. E ele tá pensando, te acalma. Respirei, eu fiquei olhando. Aí ele olhou pra mim e falou, fechado, bora. Cara, quando ele falou isso, por fora, eu mantive um ar de profissionalismo, seriedade. Eu falei, perfeito. Os próximos passos vão ser esse. Assim, o profissionalismo por dentro, mas por fora, mas por dentro, cara, eu tava pulando de felicidade. Quando eu fechei a ligação, cara, eu fiquei tão feliz. Eu pensei, cara, tudo deu errado. Eu chorei, me desesperei muito, porque era o único dinheiro que eu tinha, tava dando tudo errado. Mas no tempo que eu queria desistir, eu continuei mais um pouco e deu certo. Fora, se eu não me engano, tem nesse canal. É o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, alguma coisa assim que tem nesse canal. Até coloquei. Só que de cara foi bom, mas aconteceu um sentimento meio complicado depois que tá nesse canal. Tá bem no início que eu coloquei, eu lembro. Então. Mas, cara, por que que eu tô contando isso? Tudo deu errado. Cara, todo o meu capital, cliente não falava, cliente me ignorava. Pô, não sabia nada, velho. Não sabia nada. Eu queria desistir, mas eu falei, cara, é necessário eu continuar e deu certo. Entende? Então aquilo foi um marco muito importante pra mim. É um dos motivos de eu também estar sempre continuando, porque eu sempre lembro dessa experiência. Então faz parte. Tô contando isso também, né? Porque depois de tudo isso de ruim que aconteceu, tudo isso é um aprendizado que a gente tem. E agora, basicamente, eu já comprei 2 contas do TikTok. Eu vou aquecer as duas porque eu aprendi, cara. Não depender só de uma.
de uma coisa, tenha mais de uma. Então já tenho 2 contas, tô aquecendo, vou ter que manter a constância, vai ter que vir mais cliente, vai ter que vir mais pessoas. É todo um processo de constância, mas que é necessário. Eu sei que tudo isso é necessário para quando for nesse mês ou no próximo, cara, a gente ter resultado, entende? Então, é uma história que eu te conto. Então, assim, antes de alguma coisa dar certo, tudo vai dar errado. Cara, coloca isso na sua cabeça que o segredo é a constância, cara. Bora manter a constância nisso, porque eu sei que a gente tendo uma constância, uma disciplina, vai dar certo. Então, antes de eu sair, não se esqueça. Antes de tudo dar certo, tudo vai dar errado. Coloca isso na tua cabeça e bora sempre seguir em frente e manter a jornada nisso até ter sucesso. Bora lá.